Fala Brasil, muito boa tarde, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês de maneira poderosa, claro, que Deus possa derramar as suas infinitas bênçãos em todas as áreas da sua vida. Eu venho por intermédio deste vídeo, rápido, fazer uma breve ilustração, respondendo a alguns comentários que eu li nas minhas redes sociais. Alguns comentários estão dizendo o seguinte, que religião e política não combinam, que política não é de Deus, daí vai esses comentários. Queridos e amados, quando Jesus ele foi crucificado, foi entregue à mão de Caifás, foi entregue à mão daqueles religiosos naquela época. Jesus ele foi literalmente espancado, humilhado. Entenda que naquele ato todos os seus discípulos escolhidos estavam fugindo. Pedro foi um deles. Foi um deles que negou-o por 3 vezes. Mesmo a multidão reconhecendo Pedro. Esse cara é um dele. Esse cara, ele anda com ele. Esse cara, ele é um deles. Entenda que Pedro ele foi reconhecido 3 vezes por falar que nem Jesus, por andar que nem Jesus e por se vestir que nem Jesus. Mesmo Pedro naquela situação que ele se encontrava, Pedro teve medo. Mesmo andando do lado de Jesus, mesmo sendo um dos discípulos escolhidos pelo Mestre, Pedro teve medo. E aquele medo fez com que Pedro o negasse 3 vezes. Todos estavam correndo, fugindo. Jesus vai chegar até dizer, Senhor, por que tu me abandonastes? Mas Jesus vai consumar todo o seu propósito. Vai dizer, está tudo consumado. Existia um homem chamado José de Arimateia, que ele vai ter poder e autonomia na sociedade diante do governador na época, para chegar lá e dizer, eu sou discípulo de Jesus e eu quero o corpo do meu mestre. Entenda bem que se fosse um outro discípulo falar isso, irmãos, coitado, ia ser morto, não ia ter voz nem vez. É o que hoje muito acontece nesse cenário atual. Muitos de nós não temos vez, não temos voz. Mas o Senhor levantou um político naquela época para representar o corpo físico de Jesus. O discípulo precisa do corpo do meu mestre para dar a ele um sepultamento digno. E aí entra também Nicodemos. José de Arimateia e Nicodemos prepararam todos os arranjos, fizeram o que tinha que ser feito, mas conseguiram o corpo de Jesus. Hoje não é diferente, meus irmãos. Quantos José de Arimateia o Senhor não tem levantado? Se não fosse esse José de Arimateia, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado, na política, o que seria da nossa igreja hoje? Hoje nós não representamos mais o corpo físico de Jesus, mas nós representamos o corpo ilustrativo, o corpo simbologicamente. Qual é o corpo simbologicamente de Cristo, queridos? A igreja. É você, sou eu. É a nossa família, é os nossos filhos. O quanto o governo ele tem tentado destruir a família, destruir as crianças, doutriná-las, referente à ideologia de gênero, referente a doutrinações contrárias ao qual nós acreditamos. E quem tem ido contra a esse governo, quem tem ido contra a essas ideologias? Os José de Arimateias. Aqueles homens e aquelas mulheres políticos que Deus colocou lá dentro, que ainda não foi legalizado na nossa nação, a droga, o aborto, ideologia de gênero, a pedofilia. O sistema quer descriminalizar a pedofilia. Entenda a gravidade da situação que nós nos encontramos hoje. Ainda existem pessoas que falam que religião e política não combinam. Que pastores, que crentes, que cristãos não têm que se envolver em política. Por quê? Porque para o mundo nós temos que estarmos calados, amordaçados, para que o plano deles se concretize. Mas eu quero dizer algo aqui neste vídeo. Que independente dos planos que o maligno tem arquitetado para destruir a igreja, destruir o povo de Deus, esse povo será e está sendo a resistência. Nós seremos e continuaremos sendo a resistência. A resistência. Nós continuaremos sendo, independente das dificuldades, guerras e até mortes. Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristão tem que estar envolvido na política, sim. Porque se o cristão não estiver envolvido na política,
a pedofilia liberada, a ideologia de gênero, a doutrinação nas escolas, entre outros absurdos que acontecem na nossa nação. Então nós temos que estarmos envolvidos na política. O cristão, ele está no lugar certo. Que Deus levante mais José de Arimateia. Que Deus levante homens e mulheres capacitados para ser a resistência, para estar lutando continuamente, porque a vitória, ela é nossa. O bem sempre vencerá. É o que eu quero compartilhar com vocês aqui. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Tchau, tchau.